aí, meus queridos, amados, maravilhosos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tranquilos na medida do possível, queridos. E aí, vamos para mais um papinho? Como é que vocês estão se sentindo com esse papinho? Espero que esteja ajudando em alguma coisa. Já gerou algumas polêmicas. A ideia não é gerar polêmica, a ideia é fazer todo mundo pensar, tá? Então, claro que eu não tô aqui, já falei isso algumas vezes, para poder cagar a regra. Eu tô aqui para poder trazer algumas reflexões que vão envolver astrologia, tarô, minhas experiências pessoais, meus estudos sobre espiritualidade. E assim, cada um vai ver até onde ressoa com a sua realidade, né? Então, se não ressoar, não tem problema, fecha o vídeo, vai para uma outra coisa, vai assistir TikTok, vai ver uma coisa que, né, te gere um pouco mais, sei lá, de diversão, não sei qual é o teu momento. Mas nada de ficar batendo boca nos comentários. Tive algumas situações um pouquinho desconfortáveis, porque, eu não acredito. Gente, tudo bem, ninguém tá falando pra você acreditar, né? Eu já falo isso várias vezes aqui no canal. A ideia é a gente conversar como adultos, tá? E não como adolescentes que ficam tentando bater boca pra poder mostrar que estão certos. Então, cada um tem a sua vivência, tem a sua experiência, e a gente precisa aprender a respeitar isso, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz na semana passada. Eu vou tirar algumas cartas aqui, lembrando que não vai ressoar com todas as pessoas. Veja se essa mensagem tem a ver com o seu momento. Se não tiver, não tem problema. Se vier a ter, volte aqui e assista. E é isso. Então, vamos lá. O que o tarô, a espiritualidade, os mentores das pessoas que estão assistindo esse vídeo, o que a gente precisa conversar? Vamos lá, tirar 3 cartas. Temos um 2 de paus. Três de paus e rainha de paus. Bom, muito fogo. Ressoa com o que estamos vivenciando astrologicamente no céu, que eu já falei para vocês sobre Áries. Ressoa, muito fogo, muita ação. E já falei para vocês algumas vezes aqui sobre o 2 de paus ser uma carta... Até muita gente fala, né, naquele ditado que ficou que nem um 2 de paus, como se fosse uma pessoa inerte. E naquele momento, de fato, significa essa inércia, mas é uma inércia que, já falei, antecede uma ação. Então, alguns aqui podem se ver ponderando entre 2 caminhos, 2 opções, faço ou não faço, mas toma sua decisão e vai para cima, como o 3 de paus simboliza aqui. E a rainha de paus é uma pessoa que tem muita iniciativa, né? É engraçado que embaixo a gente tem um 7 de paus, depois tem a carta da morte, né? Enfim, tô trazendo alguns contextos a mais. E o que essas cartas podem simbolizar como um a mais, como um bônus dessa interpretação aqui? Que alguns podem experienciar e vivenciar a quebra de bloqueios. Isso pode trazer, sim, algumas pessoas querendo trazer você de volta para o bloqueio. E aí você tem que ter força o suficiente, não necessariamente para lutar com isso, por mais que sejam cartas de fogo, né? Que são cartas de muita ação, de muita iniciativa, mas às vezes a luta aqui ela não é necessária, tá? Porque você já é confiante, você já está pronto o suficiente, tá? Claro, alguns de vocês podem acabar não se identificando, porque Yami, não me sinto pronto, não me sinto corajoso, não me sinto forte o suficiente. E essas cartas aqui podem estar trazendo essa necessidade de você se preparar. Talvez porque algo na sua vida vem aqui para poder te trazer assim, olha, chegou a hora. Ou você aceita o desafio que chegou na sua frente, ou você de repente abre mão disso, né? Então, assim, nada chega na nossa vida por acaso, certo? Claro que as coisas vão se mostrando como elas realmente são e tudo mais, tem que se dar tempo ao tempo, mas como temos cartas de paus aqui, existe uma certa celeridade. E essa celeridade, eu acho interessante começar com 2 de paus,
porque traz essa reflexão. Eu não tomo uma decisão por impulso. Então eu vejo que alguns aqui podem se dar esse luxo de não tomar nenhuma atitude por impulso, porém é muito importante, né, a gente ressaltar sobre o timing das coisas. Então, eu posso deixar isso um pouco mais para frente. Tá, tudo bem. Mas toma cuidado para você não acabar perdendo tempo de você se posicionar, né? Porque se você não se posicionar, provavelmente alguém vai se posicionar por você, né? E aí talvez não vai dar mais tempo de você conseguir retomar essa situação, ir atrás e tal. E não adianta culpar a vida, culpar as circunstâncias, culpar as pessoas, porque ninguém entendeu o teu momento, não sabia que isso e aquilo. Cara, uma coisa que eu preciso dizer pra vocês é, às vezes a gente fica esperando estar pronto pra agir, que as circunstâncias estejam extremamente favoráveis. Só que não é assim que acontece na maior parte da vida. A vida, ela simplesmente acontece, né? Então, eu já cansei de ver pessoas que abriram mão de relacionamentos, de trabalho, porque, eu não tô pronto. Cara, isso pode ser até um gesto maduro em determinadas, né, vezes, né? Então, já vi situações de pessoas que não tinham nenhum trabalho definido e tinham consciência de que não conseguiam dar um relacionamento para alguém, para uma pessoa que tinha aparecido na vida dela naquele momento. E aí, enfim, preferiram acertar primeiro uma coisa para depois pensar em outra. Só que assim, de novo, às vezes a gente não pode, não é que não pode no sentido de é proibido, mas a gente precisa reconhecer o que a vida está trazendo, tá? E aí, especialmente em matéria, né, do próprio relacionamento, a gente sabe o quão... Eu não gosto mais de falar essa expressão de complexidade, mas eu vou utilizar por enquanto porque eu sei que muitos ainda sentem a dificuldade, né? Então, a gente sabe o quão complexo está encontrar uma pessoa compatível, e não só uma pessoa compatível, mas uma pessoa que tenha uma frequência elevada, que seja uma pessoa saudável, que esteja buscando realmente construir uma relação estável, sólida, né? Então, os desafios, eles aumentaram, né? Fica mais fácil você conhecer pessoas hoje, mas ao mesmo tempo conseguir fazer esse filtro e encontrar pessoas dispostas tem sido um desafio para boa parte das pessoas, né? E aí, às vezes, chega um momento de alguém, né, entrar na sua vida e aí você tá passando por um furacão emocional. Você quer organizar as coisas, você tem uma boa intenção em relação a isso. Só que, às vezes, o momento é aquele, tá? Às vezes aquela pessoa, ela tá pronta para viver aquele furacão com você. Só que você precisa fazer a sua parte, né? Vocês precisam chegar a um consenso como vão enfrentar isso juntos, certo? Então não dá para ficar sem se posicionar, ou então às vezes desistir de uma coisa porque você acha que não tá assim, ou que deveria ser assim, deveria se encaixar de tal forma. É aqui que entra, que eu vejo na minha humilde visão, né, com esse 2 de paus e esse 3 de paus, que simboliza que, assim, a maior parte da tomada de decisão que a gente tem na vida não tá só ligado a nós mesmos, sobre os nossos achismos, mas sobre o que vem, sobre o que está além. O 3 de paus simboliza, não nesse baralho aqui que não tem o desenho ao certo, mas você vê um homem que está olhando um barco que se aproxima de você. Você não sabe o que contém naquele barco, mas ele está ali, ele está se aproximando. Eu vejo da minha forma, né, que o barco que está se aproximando é a mensagem que tem que chegar para você, que não necessariamente está vindo de você, está vindo do externo, tá? O externo aqui a gente pode considerar diversas coisas. São as sinalizações, como a gente já tinha falado algumas semanas atrás, é a própria espiritualidade demonstrando da forma dela o que são as respostas, como você pode se posicionar e como você pode fazer esse embarque, tá, para essa nova fase da tua vida, né, que está se apresentando. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? A Rainha de Paus é uma rainha que ela encontra a resposta sozinha. Ela cria a resposta, né? Só que eu não sei se... Eu acho que dá dando pra ver. Essa Rainha de Paus, nesse baralho específico, ela tem um tigre, uma onça, na verdade, que ela tá segurando aqui, tá? Que é o fiel escudeiro dela. Então, o que eu quero dizer com isso? É a conexão do que eu acabei de dizer. A Rainha de Paus, ela é muito boa
para conseguir tomar as decisões, praticar, ir atrás, criar as oportunidades. Cara, ela é a guerreira, sabe? Ela encontra a resposta, ela vai atrás, só que ela tem alguém com ela também. Ela tem um protetor, ela tem um guardião. E esse guardião também faz a parte dele, né? De às vezes apontar onde está o perigo, onde ela pode ir, sabe? Então, assim, se você não sabe o que fazer em relação a qualquer situação na sua vida, busque pelo seu mentor espiritual, tá? Busque também se conectar com a sua essência mais corajosa, porque aqui estamos falando sobre muita iniciativa. Não é impulsividade, é iniciativa, é postura, é força, é você conquistar. É o verdadeiro espírito de Áries, né? E dos signos de fogo, porque Rainha de Paus simboliza leão, mas a gente considera todos os outros signos, Sagitário, enfim. Então, a gente tem muita presença aqui de energia de Áries. O 2 de Paus, ele é o Marte em Áries, o 3 de Paus é o Sol em Áries, então tem muito Áries aqui. Então, o que acontece? Precisa tomar uma decisão, não sabe o que fazer, tá com medo? Primeira coisa, vai com medo mesmo, tá? Não é pra botar os pés pelas mãos e entrega pra espiritualidade. Converse com a espiritualidade. Eles estão esperando que você se conecte, tá? Que você tome suas decisões sim, porque você tem direito, afinal de contas é você que está passando pela experiência aqui neste plano, tá? Então você tem direitos de ter quereres, o seu livre-arbítrio, de aplicar plenamente isso. Porém, eles estão lá em cima, né? Vamos colocar dessa forma. Eles estão olhando você de cima, estão olhando o todo, sabe? Então esses mentores, eles querem te guiar, te mostrar um caminho que seja um pouco mais fácil, ou então algo que você precisa aprender para você chegar no seu objetivo final. Alguns aqui eu tô vendo realmente uma virada de vida, entrando numa nova fase, uma fase de recuperação de autoestima, tá? Iniciando alguma viagem, às vezes uma transição aqui para uma nova cidade, para algum país, enfim, alguma coisa nesse estilo. E eu vejo, assim, uma cabeça mais arejada. Então, se você não está, eu não tô sentindo nada disso. Tá, beleza, não tá ressoando, não é pro teu momento. Mas eu acredito, sim, que muitos aqui vão passar por isso, tá? Vão sentir isso. Quem tiver no vídeo, eu acho que não tá à toa, certo? Então, começar a colocar essa energia de iniciativa e de buscar também a conexão espiritual com seus mentores para você tomar as suas decisões. Se algo chegar na sua vida, não descarte, não descarte. Busca entender do que se trata. Experimente, veja, se posicione, tá? E aí você vê se realmente é para você ou não. Mas não fique esperando a circunstância perfeita. A Rainha de Paus cria a própria circunstância, sabe? Ela chega à conclusão, ela consegue organizar. Eu até, no baralho do Osho, se eu não me engano, a Rainha de Paus, o nome da carta é o compartilhar. Ela compartilha com os outros a conquista dela. No baralho egípcio, o nome é Tecelã. Então ela é a grande artesã. É ela que vai fazer toda a estrutura, tudo para poder realmente ornar com a realidade dela e complementar com a dos outros, sabe? Então, para ela poder fazer isso, ela às vezes vai precisar ouvir as outras pessoas que estão perto dela, entender, sabe? Quem são essas pessoas? Enfim, vai ter todo um trabalho ali sendo feito para ter essa complementação. Então, seja quem for você aqui nesse momento, tá na hora de você agir. Tá na hora de você ter coragem, assumir os seus desafios, assumir as suas responsabilidades. Parar de fugir do que você realmente quer e entender que a vida, ela vai colocar na sua mão e você tem que viver. Você tem que experimentar. Claro, a não ser se não for uma coisa negativa, for uma coisa ruim, não vale a pena. Mas pelo menos você tem que saber que é bom ou ruim, no mínimo, para você fazer a sua escolha, tá? Agora, não jogue no lixo boas oportunidades só porque elas parecem fora do tempo que você definiu. Ou porque você não acha que está pronto, ou que você não é bom o suficiente. Isso é agir com covardia. E eu acho que as pessoas que estão aqui,
que estão dando esse voto de confiança pro meu conteúdo e tal, não são covardes. Querem melhorar a si mesmas, né? Então, amados, é isso. Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Coloquem nos comentários o que vocês acharem e, se precisarem de ajuda, podem contar comigo. Agora a gente se vê na próxima semana. Até mais.